Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Chegamos no dia 30. A gente tem agora só o Réveillon do 31 para a posse do Lula no dia 1º. E aí, um momento onde o Lula vai ressurgir como uma fênix, ele já ressurgiu, mas a fênix vai chegar ao seu terceiro ato de governo, ao seu ato do ápice da sua história, porque os mitos não se constroem só nos momentos felizes, os mitos se constroem também na dor, também ali são talhados nas adversidades. E o Lula, para se tornar mito, eu escrevi um texto no Sindicato dos Metalúrgicos no dia da prisão do Lula, que ele precisaria viver esse momento épico. Talvez ele tivesse, para se tornar um épico, ele teria que passar por aquilo que passou, pela dor que viveu. A gente não imaginava que seriam 580 dias numa solitária, né? Mas acabou sendo isso, e ele voltaria. Eu dizia isso num texto, eu não trouxe ele aqui hoje, trouxe outro, para dizer: Lula vai voltar e ele vai ser o maior político da história do Brasil. E ele voltou para assumir a presidência da República. Mas, como o mito não se constrói só nas alegrias, eu vou trazer hoje aqui a entrevista com o Lula, uma edição especial para você. Especial. Da entrevista que eu fiz com o Lula na Polícia Federal em Curitiba. E antes de trazer a entrevista com o Lula lá em Curitiba, eu vou ler para você o texto que eu escrevi quando saí daquele dia da prisão, quando sentei ali no acampamento, na vigília, e batuquei esse texto que eu vou ler agora, com um sentimento à flor da pele, emocionado, e aí vou construir essa edição desse Fala Rovai com esse texto e essa edição da entrevista exclusiva feita pela Fórum com o Lula naquele dia. Naquele dia 18 de setembro de 2019. Vamos ao texto. O título é O Dia em que Entrevistei o Presidente Lula na Prisão. Hoje foi um dia bem diferente dos demais do ponto de vista profissional. Eu não passei a noite ansioso, não acordei nervoso, não deu dor de barriga na hora de preparar as perguntas. Nada disso. Mas eu estava meio embaralhado, meio angustiado e até mais triste do que feliz. Eu acordei umas 6 da manhã para ir à entrevista do presidente Lula. Não é exatamente uma novidade para mim entrevistá-lo. Nunca contei as vezes que os fiz, mas certamente já devem estar perto de 10. Se for contar as pequenas entrevistas, talvez mais de 20 ou 30. Algumas dessas pequenas entrevistas se deram quando ainda era estudante. Como fiz faculdade de jornalismo na Metodista, de 85 a 88, antes de Lula disputar a presidência da República, às vezes eu encontrava nas greves, nos sindicatos metalúrgicos ou em eventos políticos. E sempre que podia, corria com um gravador para tentar fazer qualquer pergunta. Em 94, quando fui cobrir a guerrilha zapatista no México, fiz uma entrevista com Lula. Ele nem deve imaginar, mas eu e o fotógrafo Jesus Carlos o usamos, entre aspas, como fonte de recursos. Estávamos sem grana para ir e ligamos para o jornal La Jornada, propondo várias pautas sobre o Brasil. Mas o editor disse que só tinha interesse numa entrevista com Lula. Ligamos para o Paulo Okamoto e conseguimos agendá-la. Fiquei 1 hora explorando o baiano, entre aspas, como Lula é conhecido no ABC. E recebemos uns $500 pela matéria. Devo essa ao Lula. Essa grana foi usada para a gente se deslocar pelo México, pagar comida, passagens, etc. E de lá do México trouxemos várias matérias sobre a guerrilha que acabaram mostrando um lado humano do movimento zapatista que ainda era um mistério para muitos, inclusive de esquerda. Nesse momento, o Luiz Inácio já era o Lulinha quase lá. Ele mesmo brincava com isso. Uma das noites
que tive o prazer de desfrutar da companhia dele, sem estar fazendo uma entrevista, foi na casa do ex-deputado estadual Geraldo Siqueira. Ele brincava com o Geraldinho, que acabara de fazer um tratamento de câncer, que tinha que ser bem cuidado, porque era o Lulinha quase lá. E durante boa parte da noite ficou brincando com minha filha Carolina, ela no colo dele e ele contando histórias, uma cena que nunca vou esquecer. Mas por que estou contando tudo isso? Porque ir entrevistar o Lula hoje na Polícia Federal, na prisão que lhe meteram de forma injusta, não foi algo tranquilo. Menos pelo evento jornalístico em si, mas por aquele gosto amargo na boca que certas coisas nos trazem. Lula não podia estar neste lugar. De qualquer maneira, o que posso dizer antes de fazer a matéria que será publicada amanhã é que vi um Lula altivo. Um sujeito absolutamente dono da situação, um cara com um senso político apuradíssimo, um ser humano no melhor dos seus dias. Parece absurdo, mas é isso. A primeira hora da conversa foi com o amigo Haroldo Ceravolo, do Opera Mundi, a segunda comigo. Foram umas 30 perguntas ao todo. Ele falou de China, Estados Unidos, Irã, Ciro Gomes, Frente Ampla, Lula livre, PT da entrevista com Rui Costa e do telefone vazado do Temer. Falou de muita coisa e nos deu muitos títulos. Aos poucos, vou soltando trechos dessa conversa. Agora estou correndo para ir para o aeroporto e vou aproveitar para ir pensando um pouco em tudo que eu vi e viver hoje. Porque, além de tudo, Lula, quando chegou, me deu um abraço e já foi falando do Luca. Meu filho estava doente à época. Muita gente aqui da comunidade sabe. E mandando solidariedade para Adri. Não é fácil saber que tem um cara com essa força, dignidade e humanidade preso numa cela enquanto o Brasil está sendo governado por um boçal. Na época era o Temer. Lula é muito maior que a prisão que o recebe e a gente sabe disso. Mas vê-lo voltar acompanhado pelo seu segurança, o Chastalo, enquanto a gente sai do prédio, não é exatamente fácil. Não é nada justo. É uma experiência que revolta, que trava a boca, que ao mesmo tempo dá a dimensão do grande líder que Lula é. Um líder que não se deixa curvar. Não achei triste, não achei cansado, não achei bravo. Mas acho que ele espera algo mais de nós. Ao responder uma pergunta da Federação Única dos Petroleiros, quase no final da entrevista, ele disse que a gente precisa ter mais força e coragem para defender o Brasil, que a gente não pode deixar eles destruírem tudo sem fazer nada, que não podemos ficar apenas olhando a história acontecer. Temos que fazer algo para intervir nela. Enfim, a intervenção e tudo que fizemos resultou na posse de Lula daqui a 2 dias. Mas fiquemos com essa entrevista, edição dessa entrevista, feita com exclusividade pela Fora. Era isso. Obrigado. Presidente, bom dia. Quero lhe agradecer por ter aceitado essa entrevista. Eu, quando solicitava, eu dizia para o Crispiniano o seguinte: eu estou solicitando, mas eu prefiro que o Lula saia para fazer aqui fora. Presidente, para começar, eu queria fazer a seguinte pergunta. Segundo o artigo 288 do Código Penal Brasileiro, organização criminosa, formação de quadrilha, é a associação de mais de 3 pessoas para o fim de cometer crimes. Com os vazamentos do Intercept, se confirma que houve essa associação entre agentes do Estado, com o fim claro, entre outras coisas, de condená-lo. O senhor se considera vítima dessa quadrilha? O senhor considera que o Moro e o Dallagnol são chefes de quadrilha? Considero. E o senhor pretende lutar contra isso no momento que sair daqui? Olha, para isso estou aqui. É importante reiterar para você uma coisa. Eu vou reiterar, eu poderia não estar aqui. Eu poderia estar em outro lugar do mundo. Resolvi vir para cá porque eu preciso provar de que o Moro é mentiroso, teve um comportamento canalha enquanto juiz, de que o Dallagnol
é chefe de uma quadrilha, de um grupo de procuradores. E não estou falando agora porque o Intercept está dizendo, é só você pegar na minha defesa que você vai perceber que nas minhas defesas a gente já está falando tudo isso. Você vai lembrar que no primeiro depoimento que eu fiz para o Moro, eu disse ao Moro, olhando na cara dele, porque ele não permite que a cara dele apareça, é só a cara da gente que aparece, a dele está escondidinha, porque ele não tem coragem de olhar no olho. Eu disse para ele, olha, você está condenado a me condenar. Porque a mentira contada foi tão longe que não tem como voltar atrás. Eles construíram, sabe, junto com os meios de comunicação. E quando eu falo da Globo, não é só a Globo, os outros também, mas eu falo a Globo porque a Globo é maior. Construíram junto com a Globo a ideia de que qualquer bobagem que o Dallagnol, qualquer bobagem que o Moro falasse, era 20 minutos de jornal nacional condenando as pessoas a priori. Ou seja, eles não queriam saber se tinha argumento contrário, era condenação pura. E por que eu digo isso? É porque tem 4 pessoas no mundo que sabem do que eu estou falando. Eu, porque sou a vítima e sei que sou inocente. O Moro, porque foi o algoz, ele sabe que eu sou inocente. O Dallagnol, porque sabe que eu sou inocente e que ele mentiu. E Deus, tá? Sabe que eu sou inocente. Você já viu, por acaso, eu fazer alguma reclamação dos outros procuradores? Do Antônio Fernandes, que condenou o Palocci, outros companheiros do PT, o Zé Disseu? Nunca. Porque se respeitou uma certa lógica, sabe, de legalidade no processo. Vamos logo criar uma teoria, e essa teoria vai nos garantir que a gente não tem que ficar procurando prova. Vamos condenar... Sendo usado agora com base em lawfare. E agora, sabe, e depois do Genuíno entrou no barco, todo mundo sabia que o Genuíno era inocente, todo mundo sabia. Então, quando eu vim para cá com esse objetivo. Eu preciso, para salvar o Brasil, evitar que crápulas como Moro, que crápulas como Dallagnol ocupem funções. O senhor achava que se saísse, se fosse por exílio, se tomasse outra decisão, eles tomariam conta do país e acabaria como... o objetivo dele. Você veja que hoje está ficando mais claro. Está ficando mais claro. Ou seja, tudo que eles estão fazendo são coisas de quadrilha. Nenhum partido político de extrema-direita seria tão grosseiro e tão ignorante como eles. Eu, quando fui prestar meus depoimentos na Polícia Federal, lá em São Paulo, lá em Brasília, quando eu fui na Polícia Federal prestar depoimento, quando eu dei depoimento para o Ministério Público, eu tinha clareza que eles não estavam tentando julgar um homem. Eles estavam tentando julgar um governo, um período de governo. Ora, o Dallagnol, na verdade, eu vou repetir uma coisa que eu tenho falado, ele deveria ter sido exonerado e preso a bem do serviço público com o PowerPoint. Porque você não pode ter um procurador falando, sabe, pelo Estado brasileiro, em nome da sociedade, contar a mentira que ele contou e depois dizer cinicamente, não me peçam provas, eu só tenho convicção. Dali ele deveria ter saído algemado para a cadeia, exonerado, para salvar o Ministério Público. Quando o seu Moro, sabe, vai me fazer um julgamento e ele não tem fato, ele não tem prova, e ele é obrigado a me acusar de um crime indeterminado. Ou seja, ele não sabe que crime que eu cometi, depois de inventar a história da Petrobras para poder trazer o crime para cá, sabe? Tudo isso é uma quadrilha funcionando. Então eu vim para cá, eu quero que você saiba disso. Eu estou aqui, eu gostaria de estar em casa, claro, mas eu estou aqui porque alguém nesse país tem que ter coragem de enfrentar essa canalha toda. O que eu acho? O senhor tomou uma decisão, então, um pouco diferente do Jango. O senhor preferiu ficar... não. Né? Eu não ia ser tratado como fugitivo, não ia ser tratado, não. Eu tenho cara... Sabe, tem um cara... São estratégias de ação diferentes. Essa cara aqui foi construída na porta de fábrica. Eu dizia que o único medo que eu tinha na vida era se eu pudesse mentir para os trabalhadores. E disso eu não abro mão. Agora o senhor não se arrepende nem um minuto. O senhor está 529 dias aqui. Não me arrependo. Não me arrependo. Obviamente, eu não me arrependo. Eu gostaria de estar em casa. Eu gostaria de... Claro.
Agora o senhor achou que ficaria menos. Mas não... O senhor já disse isso em outras entrevistas, e inclusive para Monja Coin, no dia 30 de julho. A senhora daqui dizendo que o senhor achava que uma semana estaria livre. Isso não causa um certo... Não, causa uma certa frustração. Por quê? Porque quando eu vim para cá, havia a possibilidade de votar uma ADC. Eu nem sei o que é, mas já aprendi a falar ADC. Ou seja, e na semana que eu vim para cá, o partido que tinha entrado com a ADC, sabe, retirou a ADC. O PCdoB entrou com outra ADC e aí o Marco Aurélio, não sei porquê, não colocou em votação, ou não podia, ou a presidência não colocou em votação. Tudo isso poderia fazer com que eu ficasse mais desesperado. Mas um homem desesperado, ele tende a morrer precocemente. Então, como eu quero viver 120 anos, eu mantenho um equilíbrio. Como o senhor tem mantido o equilíbrio aqui dentro, presidente? Desculpa lhe perguntar, eu sei que é uma questão pessoal, mas o senhor faz 9 quilômetros de esteira, vê televisão... Assistindo, sabe, você pelo pendrive, sabe, assistindo todos os meus amigos da Globosfera no pendrive. Eu recebo muito pendrive, sempre com um dia de atraso. O que me fortalece, na verdade, é saber o seguinte... Esse país não pode ser destruído, essa gente não pode destruir o país. Por isso que eu coloquei a questão da soberania nacional como o principal mote da chamada esquerda brasileira, dos setores sociais. Você deixar destruir a Petrobras, a Eletrobras, o BNDES, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, foram essas empresas que suportaram o Brasil e que cresceu, porque a Petrobras não é uma simples empresa de petróleo. A Petrobras é uma empresa, sabe, que investe mais em tecnologia, em pesquisa nesse país. A Petrobras contrata milhares de pequenas... Eu tenho uma pergunta para o senhor do pessoal do Sindipetro, mas vou deixar para mais tarde. Podemos fazer uma outra pergunta antes disso, da Petrobras? Pode. Deixa eu lhe perguntar, o senhor é candidato a presidente da República em 2022? Olha, eu diria para você que eu espero que tenha outros candidatos. Eu já vou estar com 74, mais 3 anos, 77 anos. Se bem Então vai viver até os 120. Se bem que eu acho que eu vou estar novo, vou estar conservado, mas eu espero que nesse período a gente crie, sabe, novos companheiros. Nós temos vários companheiros, o PT tem 5 governadores, o PCdoB tem 1, o PSB tem governadores, essa gente toda pode se cacifar. Você tá com... O senhor não falou o nome do Ciro. Eu vou falar agora. O Ciro Gomes está por aí tentando encontrar, sabe? O que o senhor está achando dele tentando encontrar? Eu acho que o Ciro Gomes é engraçado, porque eu adquiri um profundo respeito pelo Ciro Gomes no tempo que ele trabalhou comigo. Ele foi uma pessoa que me ajudou, que participava do núcleo junto com a Dilma, com o Márcio Tomás Bastos, na época do Mensalão. Eu tenho profundo respeito. Agora, politicamente, ele é meio confuso. O senhor não deve ter visto, mas ontem mesmo Haddad voltou a contar essa história de que, a partir de uma conversa com o senhor, foi conversar com o Ciro e convidou ele para ser vice-presidente na sua chapa. E o Haddad já me falou que disse nessa mesma reunião ao Ciro que, se porventura, o senhor não pudesse ser candidato, ele aceitaria ser vice na chapa do Ciro. Como é que foi essa história? Olha, eu fiquei sabendo dessa história por conta do companheiro Fernando Haddad, que teve com o Ciro e falou para o Ciro que o Ciro poderia ser meu vice, que no meu impedimento o Ciro seria candidato a presidente e o Haddad seria o vice dele. E o Ciro não aceitou. Eu acho difícil uma pessoa que se acha tão inteligente como o Ciro querer ser vice de um torneiro mecânico. Eu não acho, quer dizer, sabe? O senhor acha que tem um preconceito de classe? Eu acho que o Ciro ele é preconceituoso contra o PT. Ele tem um quê? É só perguntar para o pessoal do PT do Ceará. Ele odeia o PT do Ceará. O Ciro não nasceu para militar num partido político. O Ciro nasceu para ser dono de alguma coisa. Ele manda, ele desmanda, ele faz, ele desfaz. Ou seja, isso não cabe dentro do PT. Então, se o Ciro quiser ser presidente com o voto dos setores progressistas, ele terá que se aliar à esquerda. E para se aliar à esquerda, ele não tem muita opção. Ele tem só o PT e o PCdoB. Não tem muita opção. O senhor acha que ele está fazendo um caminho para a direita?
A impressão que eu tenho é que ele está fazendo um discurso muito mais para agradar setores de direita, que ele acha que abandonaram os tucanos, do que para a esquerda. De qualquer forma, é uma pena. Eu queria falar um pouco da Record, né, dos evangélicos. Até os últimos dias, eu anotei aqui, 16 de março, a Record, o bispo, o PRB, tinha um ministro, né, que era o George Wilton, ministro dos esportes da Dilma. Eles saíram... George Wilton, era um deputado na época que ficou com o Ministério dos Esportes até março. Aí eles saíram do governo e foram para o impeachment, e de lá para cá a Record assumiu, e os setores evangélicos, um antagonismo em relação ao senhor, à Dilma, ao PT, a tudo que seja vermelho, que, assim, de alguma maneira... O que aconteceu nesse processo? Por que a coisa virou de jeito algum? Eles cresceram muito durante seus governos, inclusive porque, com o crescimento da classe C, da classe D, os evangélicos foram tomando conta, na lógica da teoria da prosperidade, desses segmentos, na lógica, com a venda da prosperidade, que é a base do discurso evangélico. Rovai, talvez eu tenha cometido um crime de ser republicano. Porque essa gente sabe que eu nunca conversei com eles pedindo alguma coisa para o governo. Nunca. Eu nunca senti a Record favorável ao governo. Nunca. E nunca pedi para ser favorável. Nunca pedi para o João da Bandeirante ser favorável ao governo. Nunca pedi para o Silvio Santos ser favorável, e muito menos para a Globo. A única coisa que eu pedia era que fossem honestos na divulgação. Informação é informação. Mas agora eles não são só... Eles assumiram. Isso é ruim. É ruim para eles próprios, porque eles podem ter um pouco de dinheiro, mas perderão credibilidade. O senhor viu a cena do Bolsonaro ajoelhado? E é ruim para ele. Não, eu acho aquilo humilhante para ele. Humilhante, quer dizer, é uma coisa vexatória. Aquela coisa que é forçada. Quando você fala um palavrão que ele sai como força de expressão, é até bonito. Mas quando você prepara o palavrão, ele fica feio. E o Bolsonaro preparou aquela cena... É simplesmente ridícula, é vexatória. Não precisava daquilo. Ele pode ser evangélico, ele pode... Eu nunca perguntei para um ministro se ele era... Qual era a religião dele. Nunca perguntei para um general qual era a religião. Eu nunca perguntei nada. Cada um segue a religião que quiser. Ponto pacífico. Sabe, o Bolsonaro, eu não posso dar conselho, mas... O Bolsonaro, ele precisava saber o seguinte, olha, o tempo da bobagem, o tempo da molecagem acabou quando ele era deputado, ele virou presidente. Se ele não acreditava que fosse ganhar, ele ganhou. Então, exercer o cargo de presidente da República é uma coisa muito séria. Você tem que medir as palavras, você tem que pensar, obviamente que você pode errar uma ou outra, mas ele faz questão de errar em tudo. Ou seja, a política externa dele é um desastre. O senhor acha que a antipolítica foi o fator decisivo e não o antipetismo? Eu acho. Porque assim tem essa coisa, o antipetismo. Mas o Alckmin teve 4,7% dos votos. Essa é outra bobagem do antipetismo. O antipetismo é o mesmo do antiflamenguismo. Ele existe, evidente, mas a antipolítica talvez tenha sido maior. Existe o antitudo. Não tem na história da humanidade, com exceção do Partido Comunista Chinês e o cubano, alguém que seja unanimidade, 100%. Veja, não tem. Vamos pegar o meu exemplo. Eu, quando deixei a presidência da República, em dezembro de 2010, eu tinha 87% de bom e ótimo, 10% de regular e 3% de rio péssimo, que era no comitê dos tucanos. Tá? Mas ninguém consegue chegar a 100%. Então não existe esse antipetismo. Existe o antipetismo como existe o antitudo, o anticorintianismo, o antipalmeirismo, o antissantista, sabe? Olha, eu descobri que o PT não chegaria à presidência com 30% em 2002. É por isso que eu fui procurar o meu querido e saudoso companheiro Zé Alencar. É porque quando eu vi o Zé Alencar fazer um discurso de 50 anos da vida empresarial dele, eu falei, puxa vida, encontrei o meu vice, sabe? Um empresário porreta falando o discurso que o povo entende. A gente, quando publica na Fórum fotos
Haddad com o governador Flávio Dino do Maranhão causa um frisson. As pessoas vêm e falam, chapa dupla. Então, mas deixa eu falar uma coisa para você. Por exemplo, depender para o senhor, tem que ser só Haddad ou pode ser o Dino, de repente? Eu não vou dizer que pode ser o Haddad, pode ser o Dino. Se o senhor for candidato. Seria louco se eu dissesse isso. Né? Até porque tem muita gente pretendendo, ainda falta 3 anos para essa coisa acontecer. Eu sou da tese que eu não vejo nenhum problema o PT apoiar alguém que não seja do PT. Não vejo, isso faz parte do jogo político. E o PT tem várias experiências em vários estados. Eu não vejo. O que é preciso é que a pessoa que quer e precisa da aliança com o PT precisa ajudar a construir essa aliança. Porque se a pessoa que quer construir a aliança achincalha o PT a todo momento, essa pessoa não vai conseguir convencer o PT, mesmo que a direção do PT queira. Presidente, deixa eu falar de um assunto que está acabando a entrevista, mas essa semana... Você pode perguntar. Não, é que eu não é por... Eu sei que o senhor não responderá tudo, o problema nosso aqui é tempo mesmo. O Temer, né, confirmou no Roda Viva aquele telefonema que vazou ali, que foi grampeado e que só veio a público agora, e diferentemente daquele outro telefonema da Dilma para o senhor. Ele confirmou que, de fato, o senhor ligou e confirmou que teve uma reunião com o senhor. Aí eu lhe pergunto, não está na hora de revelar um pouco mais os bastidores? Teve um telefonema, não foi uma reunião. Ele falou em reunião, acho que. Teve um telefonema em que ele, na entrevista, ele fala, que isso é a prova de que eu não defendi o golpe. Então ele reconhece primeiro que foi golpe. Deixa eu lhe falar uma coisa, porque é importante dizer. O senhor falou com o Eduardo Cunha também naquela ocasião? Eu cheguei a falar com o Eduardo Cunha para evitar de colocar o impeachment. Não naquela semana. Naquela semana. Para evitar de colocar. O senhor tentou falar com o Bispo de Macedo, me recordo? Não. Não tentou? Não. Deixa eu lhe falar uma coisa. Eu nunca achei boa a ideia de eu ser ministro. Por uma razão. Na minha cabeça, o Palácio do Planalto não cabe 2 presidentes. Não cabe. E se eu fosse ministro junto com a Dilma, ia ser um problema para a Dilma. Eu até brinquei com ela. Dilma, você já imaginou você me dando uma bronca? Porque tem que imaginar, ela teria que me tratar com outro ministro qualquer. Você imagina se eu vou aceitar ou não essa bronca? Porque, sabe, o palácio é pequeno para 2 presidentes. E eu não queria, relutei. E aí houve uma reunião onde ela praticamente lhe implorou para que... Ela queria, ela dizia que precisava, tal, mas a reunião estava ela, eu, Jacques Wagner e o companheiro Ricardo Berzoini. O que me motivou a aceitar foi que num determinado momento, já lá para 4 horas da manhã, eu não sei se o Wagner ou o Berzoini me disse o seguinte, quer dizer que você, sabe, tá numa boa, tá num bem bom, tá vendo a companheira afundar e você não quer entrar no barco, né? Foi isso que me motivou a falar, tudo bem, eu aceito desde que a gente faça uma reunião amanhã com o Nelson Barbosa, e eu vou discutir com ele, porque com essa política econômica não dá. Aí tive uma conversa com o Nelson Barbosa, eu disse que ia para São Paulo e que só voltava na terça-feira para tomar posse. Quando aconteceu, quando ela telefonou, eu estava no aeroporto, assistindo a entrevista daquele canalha do Delcídio para Globo News, em que é a entrevista mais preparada, mais azeitada do mundo para ele culpar o PT, sabe? Então, quando ela telefonou... O que acontece, na verdade... Aquele telefonema também... o senhor já sabia pelo Rui Falcão daquele documento, na verdade? Daquele documento que estaria ali, que se porventura precisasse. Qual documento? Que o tal do Bessias ia levar. Era o documento para assinar. Isso. Embora eu só fosse tomar posse na terça-feira, era para deixar o documento. Sabe, o que acontece... Você acha que houve uma armação nisso tudo ali? Eu acho, deixa eu falar uma coisa, eu não sei qual foi o partido que entrou com o processo, acho que foi o PPS, não sei, que entrou com o processo para impedir,
Obviamente que no momento em que eu aceitei, quase que a unanimidade da imprensa começou a trabalhar a ideia que eu estava aceitando para tentar pegar fora. Eu jamais defendi a ideia do fórum privilegiado. E jamais eu tenho tanta consciência da minha inocência que a única coisa que eu quero é poder provar, sabe, a minha inocência, que já provei e que eles provam a minha culpa. Por isso é que eu espero que a Suprema Corte tenha na mão a responsabilidade de colocar o Brasil nos eixos. Nós vivemos um período em que um juiz de primeira instância, sabe, deitou e rolou em cima desse país. Ele podia mais que Deus. Se Deus pedisse para vir aqui, ele ia dizer não. Tá? Nós tivemos um momento em que o Ministério Público da Lava Jato ameaçava o Procurador-Geral da República, ameaçava o Presidente da República, ameaçava o Senado, ameaçava a Câmara dos Deputados, ameaçava a Suprema Corte, ameaçava o Superior Tribunal de Justiça, ai de quem não concordasse com o seu Dallagnol e com o seu Moro. Então agora chegou o momento de colocar a casa em ordem. Tá? O que nós queremos? O que nós queremos é que todas as denúncias de corrupção sejam apuradas corretamente. Por isso foi o PT que mais criou mecanismo de apuração de corrupção nesse país. Pegue todos os partidos juntos que não criaram as condições que o PT criou. E para que nós criamos? Para apurar a corrupção. Agora, o que nós queremos é que todo acusado, antes de ser condenado previamente por um procurador na imprensa, ou por um ministro, por um juiz, ele seja julgado, tenha direito de defesa e que o juiz se pronuncie em função dos autos processual. Está aqui, eu tenho prova que o Rovai cometeu um crime. Então, se tem prova, tá, o cidadão vai ser condenado. Se não tem, o cidadão tem que ser absolvido. E eu estou implorando. Eu quero a prova que eu cometi um crime. Agora, eu tenho prova que vocês cometeram o crime. Vocês mentiram. Vocês não aceitaram testemunha. Vocês não ouviram provas. Então eu tenho. E agora está mais do que provado que é uma quadrilha que está organizada para pegar 2,5 bilhões da Petrobras, para pegar dinheiro nos acordos de leniência. Eu acho que a Suprema Corte tem a chance, sabe, de fazer com que nunca mais se repita no Brasil um juiz que haja com a canalice que o Moro agiu. Eu estou dizendo pelo meu caso. Eu não estou dizendo por outros casos. Se ele, por acaso, fez um julgamento correto de um empresário e mandou prender o empresário, sabe, isso faz parte da legislação brasileira. O que não pode é fazer a canalice deles de quebrar as empresas brasileiras, de quebrar a Petrobras. Falando em quebrar, eu vou chegar na Petrobras. A FUP, então, lhe enviou essa pergunta, né, que se a Petrobras, no seu governo, chegou a 13% do PIB nacional, né, foi responsável por 13% do PIB nacional e tem caído, acho que está para baixo de 7% agora. Destruiu milhares de empregos, esses empregos estão sendo exportados, né? Engenharia nacional foi toda por água abaixo. Se o senhor pode dizer que a omissão da Justiça e do Ministério Público frente a esses crimes da Lava Jato é uma ameaça à democracia? Ameaça. O que acontece? Veja, você tem 3 grandes mentiras contadas. Ou seja, você tem o PowerPoint, que é uma grande mentira contada, você tem o impeachment, que foi uma mentira contada, e você tem o voto do Moro, que é uma mentira contada. E agora tem o voto da outra juíza, já no caso de Atibaia, que a mentira é pior ainda. Eu acho que nós temos a chance agora de colocar o Brasil nos trilhos. Porque o que está acontecendo nos vazamentos, sabe, que a Globo nega e esconde todo santo dia, mas acontece que a sociedade fica sabendo por causa de vocês, por causa da internet, sabe? Por causa da coragem de vocês. Eu sei que você está sendo processado, sabe? Eu sei, não perca a coragem não, vá para cima, porque nesse país a única derrota que a gente tem é se a gente não tiver coragem de lutar. Por isso, os companheiros da FUP, os companheiros da FUP não têm que se comportar como petroleiro, têm que se comportar como cidadãos brasileiros e fazer uma forte campanha em defesa da soberania nacional e em defesa da Petrobras. Porque defender a Petrobras não é defender o emprego, é defender a maior empresa de investimento nesse país. Uma empresa que chegou a ter 13% do PIB, mas uma empresa que
foi transformada por mim na Bolsa de Valores de São Paulo, na segunda empresa de petróleo do mundo, e era a empresa que saiu de investimento de 3 bilhões de dólares por ano para 30 bilhões de dólares por ano. O Estrela esteve me visitando aqui. O Estrela falou: presidente, o senhor tem que assumir que foi o senhor que descobriu o pré-sal, não fui eu, não foi o petroleiro. Mas então diga você, não vou eu dizer que fui eu. E ele diz isso por quê? Por causa do investimento. Somente o investimento em pesquisa que nós fizemos é que permitiu a Petrobras descobrir a maior reserva de petróleo do século XXI, que poderia dar a esse país o status de grande potência e que está transformando esse país, sabe, naquela coisa maluca de vítima da vaca holandesa. Presidente, eu tenho só mais uma pergunta para fazer, porque já esgotou o nosso tempo. Se você fizer duas, ele não vai te prender. Eu vou juntar duas numa. Eu vou fazer a pergunta do Jean, dizendo que o Jean está exilado. E eu pedi então para ele que ele enviasse uma pergunta que eu iria fazer. Ele pergunta o seguinte: o que o senhor tem a dizer dos setores de esquerda que insistem em menosprezar as misérias produzidas pelo racismo, homofobia e pelo machismo? E se a esquerda do século XXI não teria que abordar mais essas pautas? E aí eu tenho uma questão para lhe fazer, porque o senhor falou do governo Bolsonaro e tudo. Tem o movimento de direito já lá na PUC, que o pessoal que foi lançado na PUC, pensado em articular frentes mais amplas para o centro, com o PSDB. O que o senhor também acha disso? Primeiro, se você puder dar uma mensagem para o Jean Willis, diga que ele tem toda a minha solidariedade, que eu tenho um profundo respeito por ele e que eu acho que o Brasil precisava de mais pessoas com a coragem dele. Eu acho que nem sempre a esquerda é avançada para defender determinados temas. Muitas vezes as pessoas preferem ficar no seu conforto, sabe, de estar bem com todo mundo. E eu acho que nós temos que lutar para garantir que liberdade seja liberdade de verdade, não tem meia liberdade. A pessoa nesse país tem que ser o que é, assumir e tem que ser respeitada. Tá? Por isso, do meu carinho, do meu respeito pelo Jean Willis. Com relação à frente ampla, que eu vejo falar muito, eu já vi você comentar, sabe, nas suas salas, já vi outros companheiros comentarem em outros blogs. Deixa eu dizer, e é engraçado porque eu vi uma tentativa de culpar o PT. Não, porque o PT não dá a mão para ninguém, porque o PT não foi no fórum, porque o PT... A pergunta que eu faço é o seguinte: em política vale muita coisa, mas não vale nem canalice, nem hipocrisia. O que o PT teria que fazer numa frente? Eu vou lhe dizer uma coisa que eu nunca contei para ninguém aqui. A Gleice esteve comigo antes do encontro. E eu sugeri para a Gleice: você deve ir, leva a Luiz Mercadante, leva o Haddad, convida o Boulos para ir e leva a Dilma. Entre naquele plenário com a Dilma para perguntar para aquelas pessoas que estão lá se a briga por direitos pressupõe discutir o impeachment da Dilma. Porque não dá para você ficar achando que é o PT que não quer participar democraticamente contra a frente. A gente tem que perguntar se o cara enforcou a minha mulher, se o cara esquartejou, se o cara salgou e no dia seguinte o cara me chama para uma conversa para dizer: olha, esquece tudo, aqui não tem nada, foi passado, vamos tocar a vida. Não. Não. O PT não vai aceitar isso. Não dá para você construir uma frente ampla para defender direitos com quem tirou os direitos, com quem fez o impeachment, com quem tem medo. Eu nunca pedi, e o PT nunca vai pedir para participar do encontro só se defender o Lula livre. Tem coisa mais importante nesse país, sobretudo para os pobres. Tem coisa mais importante que é o emprego, que é a educação, que é o feijão, o arroz, o leite, o café, a manteiga, para as pessoas mais pobres. Não é o Lula livre que é a coisa principal. Mas as pessoas não podem abdicar de um petista gritar Lula livre. As pessoas não podem. Isso não pode ser uma afronta. Sabe? Então, eu acho que o PT não tinha que participar mesmo. Sabe? Assim, teoricamente o PT não devia participar. Mas eu pedir para a Gleice que ela deveria ir para fazer uma afronta, para perguntar de que direito nós estamos falando.
Com que direito aqui? Com Serra, que entregou a Petrobras para a Chevron. Que quebrou a lei que quer quebrar a lei da partilha. Que aprovou, que foi o autor da emenda 95. Com que direito para participar? Com Zé Aníbal. Tem uma coisa que é o seguinte, a Dilma deixou de estudar um tempo para ensinar o Zé Aníbal a aprender matemática para passar no vestibular. E depois aquele canalha deu o voto que deu contra ela, sabe, no impeachment. E a Dilma vai lá fazer o quê? O PT vai lá fazer o quê? Gente, então vamos esquecer, esse negócio da prisão do Lula não vale mais nada, o negócio do impeachment não vale mais nada, esse negócio de Getúlio Vargas acabou, era tudo, aquele direito de Getúlio Vargas era tudo muito ruim. Eu vi o Temer no Roda Viva dizer, não, quem está falando que nós tiramos direito é ignorante, porque no artigo 5º da Constituição está lá direito. Está o direito, mas tem que ser regulamentado. E quem regulamentava era a CLT. Sabe? O capítulo 5º da questão social na Constituição é tudo preceitos gerais que você precisa depois regulamentar. Todo mundo tem direito à casa, quem é que vai dar? Todo mundo tem direito à educação, quem é que vai dar? Todo mundo tem o direito de um monte de coisa, mas não tem. Então, o que o PT fez de errado? O PT tentou consagrar aquilo em direitos concretos. Por isso é que nós subsidiamos casa para as pessoas que ganham pouco, porque o cara que ganha R$1.000 não tem como pagar 400 de aluguel, ou ele come ou ele paga aluguel. Por isso é que nós garantimos de pobre para a universidade, sabe? Pobre para a universidade com bolsa. Olha, qual é o problema de investir em bolsa e financiar estudante? Da mesma forma que você financia o empresário, você financia o estudante. Veja quanto de trilhões os Estados Unidos têm de financiamento de bolsa. Agora, aqui no Brasil, eles tratam a educação como gasto e colocam um analfabeto para ser ministro da educação, não um analfabeto preparado como eu. Porque eu, sinceramente, não troco meu diploma primário pelo diploma universitário daquele cidadão. Porque, além de ser ignorante, ele é grosseiro. Ora, então, um país que não trata a educação com respeito, um país que acha que investir em universidade é gasto, investir em ensino universitário é prejuízo, que não pode investir em pesquisa, que não pode financiar a bolsa, que não pode... Onde que esse país vai ser? Veja se você conhece algum país do planeta Terra que cresceu e se desenvolveu sem antes investir numa coisa chamada educação. Então, eu sinceramente acho que o Brasil precisa lutar. Se você puder, digo o seguinte, olha, não há espaço para covardia. Sabe, não há espaço. Sabe, eu fico meio puto aqui dentro, porque quando eu vejo, sabe, aquele miliciano do Bolsonaro, o cara foi se esconder aonde? O cara foi, eu pensei que o cara estava escondido numa favela no Rio de Janeiro, onde eles acham que tem muito bandido. O cara estava escondido no Morumbi. No Morumbi. E ninguém foi atrás para saber quem é que alugou a casa para ele. Do lado do Passo de Bandeirante. Na casa de quem que ele está? Ele paga aluguel? Sabe, não, se fosse um petista, já tinham prendido, feito coerção, tá torturado para saber. Então, enquanto, gente, o PT e a sociedade não for para a rua, com muita coragem, sem medo, fazer como esse pessoal da vigília. Esse pessoal da vigília aqui é um símbolo da dignidade nesse país, porque tem gente aí que está aí desde que eu estou aqui, sabe? E eu acho que lá fora tem coisa muito mais séria do que eu. Acho que defender os interesses do povo trabalhador, defender o direito de estudar, defender a soberania nacional, a nossa indústria, puta merda, é tudo que... As Forças Armadas teriam que fazer isso. Ao invés daqueles generais ficar andando atrás do Bolsonaro, tentando agradar ele, deveriam estar se preparando para defender a soberania nacional, para defender as empresas, para defender a nossa biodiversidade, para defender a nossa Amazônia. Essa gente tem que saber que governar não é falar bobagem, governar é fazer. E se quer aprender, peguem tudo que nós fizemos nesse país. Peguem. Está tudo escrito. Eu sou o único presidente que, ao terminar o meu mandato, fui no cartório e registrei tudo que eu fiz nesse país. Porque eu sabia que a imprensa ia mentir a respeito, tentar desqualificar. A Miriam Belchior organizou uma do Gilberto Carvalho, está tudo em cartório registrado, cada coisa que eu fiz. Então, se querem fazer bem, leiam. Pega o que nós fizemos e façam. Tá? Por isso, querido, muito obrigado.
É que agora eu penso que estou num palanque, eu vi o microfone aqui. Eu que lhe agradeço. Eu quero que você dê um grande beijo na sua esposa, um grande beijo no seu Luca. E que Deus estaria aqui. E eles lhe enviaram um beijo também, presidente. Quero agradecer aqui à Polícia Federal pelo tratamento, ao senhor, a todos da técnica que nos ajudaram aqui, ao Stucker também. Obrigado, presidente.